Olá, amigo operador, tudo bem? Bem-vindo de volta! Na aula passada, iniciamos o estudo sobre a tecnologia por trás do condicionador de metais grafeno. Agora, continuando nossa conversa, vamos para a segunda parte, conhecendo um pouco mais sobre essa molécula revolucionária e seus potenciais usos. Além da espessura extremamente fina que já vimos na última aula, você se lembra da folha que desaparece ao se olhar de lado? A molécula grafeno possui muitas outras características que a tornam única. Podemos citar, por exemplo, a sua condutividade elétrica, que é a capacidade de um material de transportar energia elétrica. No grafeno, essa capacidade é 250 vezes maior que a do silício. O silício é o material mais utilizado na confecção de microchips e outros componentes eletrônicos, presentes nos diversos dispositivos que utilizamos no nosso dia a dia. Essa capacidade do grafeno traz à tona inúmeras possibilidades de evolução tecnológica, como eletroeletrônicos mais eficientes, potentes, ecológicos e com custo mais acessível. Como, por exemplo, telas e monitores, computadores, notebooks e também celulares, que oferecem menor consumo de energia. Transistores de alto desempenho, baterias ultraduráveis e com carga extremamente rápida e também placas solares, com custo mais acessível e com maior eficiência. São apenas algumas das possibilidades de aplicação do grafeno nesse campo. A capacidade térmica é outra característica impressionante do grafeno. Ele é o material com maior condutividade térmica conhecido até então e viabiliza e potencializa diversas aplicações inovadoras. A condutividade térmica, de forma semelhante à condutividade elétrica, é uma propriedade que mostra se uma substância é um bom condutor térmico, no caso do grafeno, ou um isolante, como a fibra de vidro, por exemplo. Quando olhamos para motores e outros equipamentos que sofrem atrito e, por consequência, produzem muito calor em sua operação, essa propriedade é muito valiosa. Com ela, podemos gerenciar de forma mais eficiente as temperaturas de operação desses sistemas e, assim, trazer benefícios tanto para o aumento do desempenho quanto para a redução do desgaste, já que a variação da temperatura de operação é condição direta para o correto funcionamento do motor. Essa elevada condutividade térmica também tem aplicação no desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, como filme dissipador de calor, lâmpadas LED mais eficientes e com maior durabilidade, por aplicação na indústria automotiva, por exemplo. Outra propriedade especial do grafeno é sua elasticidade. Esse material, mesmo tão fino, consegue ser extremamente flexível e maleável, sendo capaz de aumentar seu tamanho em até 25% sem rasgar. Essa elasticidade do grafeno também é muito interessante para a nossa aplicação, já que permite uma cobertura mais eficiente do grafeno à superfície do metal. Essa maleabilidade também possibilita o que chamamos de deformação elástica, que é aquele movimento a nível microscópico onde o material retorna à sua forma inicial após a aplicação de uma força de atrito. E assim, conseguimos reduzir o desgaste dos componentes. Podemos comparar o movimento grafeno com a ação de uma mola, sendo comprimida e retornando ao seu estado original sem dano ou desgaste algum. Da produção de biosensores ultra finos e praticamente invisíveis, do desenvolvimento de celulares e telas flexíveis, até a confecção de robôs, o uso da elasticidade e flexibilidade de grafeno tem aplicações impressionantes. Outra propriedade curiosa, quando comparamos com a elasticidade que acabamos de falar, é a resistência do grafeno. Ele é considerado o material mais forte já descoberto, alcançando resistência 200 vezes maior que a do aço. Colocando em escala essa resistência, nem mesmo o peso de um elefante aplicado sobre um lápis seria suficiente para romper a folha de grafeno. Tamanha a resistência mecânica desse material. Mais uma vez, essa propriedade é muito interessante para nós. Isso porque tamanha resistência tem uma incrível capacidade de proteger os componentes metálicos, principalmente quando aliamos essa incrível propriedade com a maleabilidade. Dessa forma, temos um material extremamente resistente, porém flexível e adaptável ao seu entorno, condições que possibilitam a redução drástica no desgaste do motor. A resistência de grafeno ainda pode ser utilizada para fortalecer outros materiais, e isso é possível mesmo com a adição de pequeníssimas quantidades do material. A indústria aeroespacial, militar e a construção civil já possuem milhares de projetos em andamento com esse propósito. O uso dessa molécula na produção de ligas, polímeros e compósitos possibilitará aviões, coletes à prova de balas e estruturas mais leves, uma vez que a maior resistência permite utilizar menos material. E essas são apenas algumas possibilidades da molécula de grafeno no desenvolvimento de materiais mais resistentes. E o grafeno é mesmo uma substância incrível. Mesmo sendo tão resistente,
ele consegue ser muito transparente, permitindo a passagem de mais de 97% da luz. Essa característica é bem interessante no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, principalmente na fabricação de telas touchscreen de última geração, painéis solares, entre outros. A última propriedade incrível da molécula grafeno, mas nem por isso a menos importante, é seu baixíssimo coeficiente de atrito. Essa propriedade tem origem das forças das ligações entre as camadas, que estudamos na aula anterior. Essas ligações entre camadas são tão frágeis que praticamente não há resistência de uma folha ao deslizar sobre a outra. Imagine isso como se fossem duas superfícies incrivelmente lisas e polidas, se movimentando uma sobre a outra. É fácil imaginar que esse deslocamento ocorrerá de maneira muito facilitada. A diferença entre esse exemplo e o que ocorre na prática é a dimensão dos acontecimentos. Quando falamos de folhas de grafeno se movimentando umas sobre as outras, estamos avaliando um efeito a nível nanoscópico, 1 bilhão de vezes menor que 1 metro, lembra? As ligações fracas entre as camadas reduzem drasticamente o atrito entre os componentes em movimento, possibilitando a ação lubrificante do grafeno e, por consequência, embora em um patamar muito inferior, concedendo a mesma propriedade ao grafite. Para entendermos a importância dessa propriedade, estima-se que, a nível global, cerca de 33% de toda a energia gerada é perdida pelo atrito natural dos processos, nas mais diversas aplicações industriais ou domésticas. Isso nos dá a relevância no desenvolvimento de novas tecnologias em lubrificação. O controle do atrito também é muito importante na indústria automotiva. Em condições normais de operação, uma parcela significativa da energia gerada pelo próprio motor é perdida para superar a resistência causada pelo contato entre as peças. Quando o atrito entre os componentes é reduzido, conseguimos obter um nível mais elevado de eficiência energética, reduzindo o consumo de combustível, a emissão de poluentes e também o desgaste do motor. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Está na hora de recapitular o que vimos até aqui. Conhecemos as incríveis propriedades da molécula de grafeno e suas potenciais aplicações, não só na indústria automotiva, mas em diversos ramos da tecnologia. Sua condutividade elétrica e térmica para eletrônicos e na indústria automotiva. Sua elasticidade também na tecnologia e na indústria automotiva, bem como a incrível resistência e seus potenciais usos. Falamos ainda da transparência desse material e as possibilidades que ela traz, além de discutirmos a origem do baixíssimo coeficiente de atrito, que o torna um excelente aliado na redução do desgaste. Na próxima videoaula, veremos como o grafeno e sua nanotecnologia possibilita a eliminação do atrito. Até lá!